Oi, eu sou a Fernanda e esse é mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre os melhores e piores livros que eu li no ano de 2023. Mas antes de eu iniciar o vídeo, vamos para os avisinhos de sempre. Não esquece de deixar o seu curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre receber os próximos vídeos. Não esquece, se for comprar qualquer coisa na Amazon, compra pelo meu link que ajuda muito ao crescimento do canal. Não esquece de me seguir em todas as minhas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo todos os links. E é isso, bora lá pro vídeo de hoje. Basicamente, todo mundo já gravou esse vídeo, eu sou a única que ainda não gravou. E é melhor antes tarde do que nunca, né? Vamos lá. É o seguinte, como eu demorei muito a trazer esse vídeo, eu trouxe logo as minhas melhores e as minhas piores leituras do ano. Eu separei aqui 7 livrinhos que eu gostei bastante e 4 livrinhos que eu não gostei tanto assim. Bom, então bora lá, eu vou começar aqui pelas piores leituras do ano. Bom, e uma das leituras que eu menos gostei nesse ano foi O que os Mortos Sabem. Eu até já falei desse livro aqui no canal. Esse aqui é um livro onde duas garotas, uma adolescente e uma pré-adolescente, foram sequestradas, elas simplesmente desapareceram. O corpo das duas nunca foi encontrado, nunca tiveram nenhuma pista sequer. Então o caso esfriou e meio que a sociedade só se lembra das irmãs Bethany. E nisso foi passando o tempo. Acontece que em determinado dia aparece uma mulher que é parada aí num acidente de carro e ela diz que é uma das irmãs Bethany. E aí, gente, essa premissa tinha tudo pra ser boa. Eu simplesmente me atraí demais por essa sinopse. Mas acontece que a autora se perdeu em meio a tanto drama que ela foi criando. Era drama da mãe, drama do pai, drama do amante, drama não sei de quem, drama não sei de quem. E a principal tema, que era o sequestro, que era o desaparecimento, ficou ali em segundo plano. E quando ela foi começar a falar do sequestro, já tinha passado muito tempo e eu já não tinha mais tanto interesse. E o triste é que eu estava muito interessada e quando ela revela o que realmente aconteceu, eu fiquei muito frustrada porque, de fato, foi muito interessante. E aí, mas já tinha passado, então por isso eu dei ele em torno aqui de, acho que 3 estrelas, 2 estrelas e meias. E é isso. Uma leitura também que me decepcionou muito foi Amigo Imaginário. Esse daqui, ele tinha tudo também para ser uma leitura boa. Eu adorei a premissa desse menino que desaparece. Ele fala com esse amigo imaginário, ele desaparece nessa floresta. Quando ele volta diferente, ele volta com alguns poderes. E assim, tinha tudo pra ser uma boa leitura, mas acontece que eu acho que o autor aqui é um fanzaço de King. Ele quis meio que, sei lá, ter uma vibe King, sabe? Muitas descrições, muitas coisas. E no fim das contas, eu acho que ele meio que se perdeu com tantos detalhes, com tantas descrições, com tantas histórias paralelas. E aí meio que eu também fui perdendo a vontade, não tinha lá tanto interesse na leitura em si. E aí meio que quando ele começou a contar, quando a coisa começou a correr, já foi lá pro final, eu meio que já estava desinteressada. Então, assim, o livro é bom, mas ele tem várias partes onde você realmente vai empurrando com a barriga, vai lendo porque é o jeito, entre aspas, né? Coisa que eu não vou mais fazer esse ano, eu não vou estar me prendendo nessas leituras. Se eu não gostar, eu paro e vida que segue. E é isso, então eu dei, eu acho que 2 estrelas e meias a 3 estrelas, eu não me recordo muito bem, mas eu fiquei muito frustrada com esse livro. Agora, um livro também que foi a frustração pura foi O Impulso. Esse aqui foi uma leitura do Clubinho, uma decepção pura, porque o principal ponto é autor, narrador, aliás, autor, olha, a doida. Narrador em primeira pessoa simplesmente não me convence mais. Chega pra mim de narrador em primeira pessoa em livro de suspense, porque o que acontece? Como é que eu vou saber se o que ela tá narrando é verdade, ou se não é só paranoia da cabeça dela, ou se ela não tá inventando tudo? Porque tem uma cena onde um homem diz que viu a cena de tal forma e ela diz que aconteceu de outra forma. E aí eu fico, tá, mas e aí o que aconteceu? E aí então eu fico a história toda me perguntando se ela tá falando a verdade ou não, então isso pra mim não é legal. A narrativa foi até fluida, a escrita bem legal, mas ficou naquela história de a mãe que não gostava do filho, ou que tentava gostar, mas a filha que era ruim, ou a mãe que era doida, e tipo, ninguém sabe. Porque ela narrou, eu não sei se ela tá falando a verdade ou se ela tá mentindo. E em primeiríssimo lugar, o livro que eu mais detestei, que eu quase basicamente odiei, foi Depois daquele Verão. Esse aqui foi uma indicação da Leone, foi uma grande decepção, porque assim, é um livro que tinha tudo para ser favorito. Sabe aquele livrinho com história de verão, férias de verão, onde 2 pré-adolescentes se conhecem, se tornam grandes amigos, vão aprendendo tudo um com o outro, vão criando aquela vibezinha de melhores amigos, onde um sabe cada detalhe do outro, onde vai ali surgir uma paixão,
onde eles vão acabar se apaixonando, né? E chega um momento da história, né, que a premissa é: 12 anos se passaram, esses dois melhores amigos deixaram de se falar. Por quê? Essa é a pergunta do livro. Cara, quando diz o motivo que eles deixaram de se falar, eu fiquei puta. Inferno! Inferno! Fiquei com muito ódio, porque é o pior plot que existe. Eu odeio esse tipo de plot. A autora inventou uma situação descabida para inventar um perdão para a personagem, um perdão que não era merecido, uma situação que era pro casal, sei lá, ficar junto ou se perdoar, não sei, mas enfim. Sabe aquela coisa colocada ali só para aquela situação acontecer, sem justificativa nenhuma. E pra mim, eu odeio esse tipo de plot. Odeio, odeio. Acabou com todo o encanto da história. E tem uma cena do funeral que quem leu sabe. Tem uma cena específica do funeral que é o cúmulo da falta de noção. Odiei. Acho que 2 estrelas. E agora vamos falar aqui das melhores leituras. Já me exaltei com essas leituras ruins. Vamos falar aqui das leituras boas. Isso, são 7 livros no total. E em 7º lugar, eu coloquei aqui Livrai-nos do Mal. Esse aqui é um thriller, um suspense, onde 7 mulheres estão ali num quarto de hotel meio que abandonado, meio que isolado. E no centro dessa sala tem a cabeça de um homem decepada como se fosse um altar. A pergunta é: quem dessas 7 mulheres assassinou esse homem? Será que foi uma delas? Será que foi todas? Será que não foi nenhuma? E de acordo com o que a gente vai conhecendo da pessoa assassinada, a gente vai... Mereceu. Mereceu, 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 porque o cara era um cara abusivo, um cara super tóxico. Tem só uma cena que eu senti pena dele aqui, mas também depois passou. Gente, leiam esse livro que é muito, muito bom. Em 6º lugar, temos Ed e Lorraine Warren, Luz nas Trevas. Eu já falei desse livro aqui no canal. É um livro que vai contar a história real de um caso que virou filme, né, que foi o Invocação do Mal 3, onde esse homem cometeu um assassinato e ele vai alegar no seu julgamento que ele estava possuído. Tipo, o diabo me obrigou, ficou um caso muito famoso. Só que antes disso, gente, acontecem muitas coisas. E o que eu mais gostei nesse livro foi o fato de ele ser curto, o narrador simplesmente, o autor simplesmente não passa meia hora para descrever uma coisa. Ele é bem direto nos fatos, porque, gente, é como se fosse um documentário. Ele tá narrando um fato. Então, ele narra de forma direta, sem enrolação, sem muito frufru. Tem aqui cenas bizarras, tá, gente? É um livro, assim, cheio de gatilhos, com umas coisas, assim, bem malucas. Então, você tem que ter meio que um estômagozinho pra ler isso daqui, tá bom? Mas é muito bom. Gostei muito da escrita, gostei muito da história. É, assim, assustadorzinho e muito legal. Porque aqui, no caso, a família possuída vai ser bem diferente. Eles são um casal de namorado que iam morar numa casa. Lá aconteceu uma coisa que despertou um grande mal. Só que eles vão e se mudam, mas esse mal persegue o irmão dela e depois vai atormentar toda a família. E vamos descobrir como é que chegou nesse cara que foi condenado à prisão porque assassinou um cara. Gente, muito massa. Aqui em 5º lugar, eu vou colocar Lugar Feliz, da Emily Henry. A Emily Henry tem o meu coração, foi uma autora que eu conheci nesse ano de 2023 e que eu amei conhecer porque os livros dela são muito encantadores. Se você tá numa ressaca literária, pode ler esse livro sem medo. Aqui a gente tem um casal que se separou, eles eram noivos há muito tempo, se amavam bastante. Eles são um grupo de amigos que sempre passam as férias de verão nesse lugar. Só que quando eles chegam lá, eles vão contar que estão separados, mas quando eles chegam, simplesmente os 2 dos amigos vão se casar e eles não querem estragar esse momento pros amigos, né? Então eles vão fingir que estão namorando, tá aí um fake date. E nesse meio termo a gente vai acompanhar entre presente e passado, o que aconteceu com eles, o motivo deles se separarem. E temos aqui um clichêzinho, sim, e eu amo. E quando vai contando o porquê deles ter se separado, não é um fato bobo, é uma coisa assim bem legal. E ver os personagens interagindo um com o outro e com os outros é muito divertido e muito gostoso. Tudo que tá aqui faz total sentido. Gente, leiam esse livro porque foi uma leitura muito gostosa. Eu amei essa leitura. E em 4º lugar, eu trouxe aqui o Rochinol. Eu fiquei muito na dúvida, mas eu vou colocar aqui em 4º lugar o Rochinol. Esse aqui foi um livro muito tocante. Eu lembro que eu acho que chorei. Se não chorei, fiquei muito emocionada, porque é um livro que vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, mas do ponto de vista lá da França. Como a guerra atingiu as pessoas que moravam na França. Aqui a gente vai ter o Rochinol. Era uma mulher que ajudava as pessoas como podia na guerra. As mulheres não estavam lá
com aquele papel de ir direto para a guerra combater os inimigos, mas ela teve uma grande importância, ela ajudou muitas pessoas. E ela e a irmã dela aqui vão crescer muito, vão passar por grandes situações. E, gente, quando chega no final, só de mim já dá vontade de chorar, porque é muito triste. Mas é uma história muito linda, ao mesmo tempo que feia, porque acontece muita barbaridade. Tem aqui uma cena, gente, um gatilhíssimo, que assim é de dar um nó no coração. Mas, gente, é muito bonito ver como as pessoas se ajudam, como as pessoas se importam. E leiam, se você tiver, assim, estrutura para ler livros sobre a Segunda Guerra Mundial, porque a gente sabe que é um tema bem pesado, mas eu super aconselho a ler. Não é uma história real, mas é baseada numa história, mas é baseada num fato histórico, que é a Segunda Guerra Mundial. E agora vamos aqui pro meu top 3. O meu top 3 tá aqui uma coisa bem difícil. Por quê? Não tô sabendo escolher. Em terceiro lugar, eu vou colocar Uma Sombra na Brasa. É uma fantasia que eu amei, é é um spin-off da série de Sangue e Cinzas. Só que aqui vai contar a história da Silva e do Nikitos, que o Nikitos ele é aí um deus. Pra quem leu de Sangue e Cinza sabe do que eu tô falando. Só que, gente, é um casal muito massa, sabe? Que começa com Enemy to Lovers. Depois aí um casamento meio que... um casamento arranjado. E aí, quando a gente vai acompanhando o trajeto deles, vai conhecendo os personagens, vai conhecendo mais deles, a gente vai se encantando. O Nikitos é um incrível, um fofo, um gostoso, maravilhoso. A gente quer ler, a gente devora o livro. E eu, particularmente, gosto muito mais do spin-off do que da série principal. Eu tô amando isso. Inclusive, já tenho que pegar o próximo livro pra ler, né? Porque ainda não li. Mas é isso, gente. Eu amei demais esse livro. É uma das histórias mais gostosinhas que eu li. E é isso, amei. E em segundo lugar, eu vou colocar aqui um livro que foi tiro, porrada, bomba, surto atrás de surto e que no final me deixou doida sem saber o que estava acontecendo. E que no final me fez perguntar se eu estava ficando doida ou não, que é Ilha do Medo. Gente, esse aqui é um livro que tem adaptação literária, né, com Leonardo DiCaprio. E é um livro onde dois agentes vão para uma penitenciária, né, é um sanatório, na realidade, lá tem os presos mais perigosos. Fica numa ilha. É um hospital totalmente vigiado, impossível de fugir, mas uma das prisioneiras das pacientes fugiu. E aí eles vão descobrir como ela fugiu, se ela realmente fugiu ou se ela foi morta. O que acontece ali? Quando eles chegam lá, é um lugar bem estranho, fortemente cheio de cercas, grades, policiais armados, e não é normal para um hospital psiquiátrico. E aí eles vão investigando, vão vendo os detalhes das coisas. E no final, cara, tu vai se perguntar se tudo que tu leu realmente aconteceu ou não, o que foi que aconteceu. De acordo com o que tu vai tentando descobrir, tu vai ver que tu vai ficar doido. É simplesmente isso, você vai ficar doido. Como? Me digam como! E foi o que aconteceu, e foi por isso que eu amei. É um livro onde você vai devorar, porque cada capítulo te deixa com vontade de ler o próximo. É sempre um gancho bem interessante pro próximo. Então é uma leitura bem fluida que você devora, é um suspense bem gostosinho. É um livro investigativo, onde você investiga junto com os personagens. E, gente, leiam e fiquem doidos assim como eu fiquei. E em primeiríssimo lugar, eu vou colocar aqui esse livro, porque ele me fez fazer as pazes com o Stephen King. Eu e o Stephen King, a gente tava meio brigado, porque eu li uns livros dele aí, que me disseram que era terror, e no fim das contas não tinha nada de terror. E aí eu fiquei, tá, não vou gostar mais dele, eu tô intrigada, eu não quero mais saber do livro dele. Mas aí, eu li A Espera de um Milagre. E ele realmente fez um milagre, porque hoje em dia eu amo o Stephen King e quero ler tudo que ele já escreveu. Aqui a gente vai ter um personagem, o Joe Coffin, que é um homem bem alto e negro, e que foi na época, eu acho, da depressão. Isso, foi na época da depressão nos Estados Unidos. Ele foi acusado de estuprar e assassinar violentamente duas meninas, duas irmãs gêmeas. Gêmeas, né? Duas, enfim. E quando ele chega na prisão, os guardas penitenciários percebem que ele é um homem bem doce, um homem super educado, é tímido, retraído, ele nem olha para o olhar das pessoas, ele fica todo tempo ali na dele. E vão passar a conhecer ele e vão ficar se perguntando se realmente ele cometeu aquilo ou se ele foi condenado injustamente. E, gente, quando você vai lendo, não tem como você não se emocionar. Eu não cheguei a chorar, mas sabe quando você lê o tempo todo com aquele nó na garganta, onde você fica torcendo pelo personagem, e quando tem aqui o final, a gente percebe que por mais que não seja o que eu queria, era o que precisava acontecer. Vai explicar o porquê que isso teve que acontecer. É muito, 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 muito lindo ver o que vai surgindo entre
os personagens. Aqui tem um personagem que é detestável. E quando as coisas vão dizendo o que realmente aconteceu, quando vai se revelando ali os mistérios, você fica... Ai, gente, olha, eu amei demais esse livro. E foi aqui que eu vi que o King é fera. E eu quero ler tudo que ele escreveu e eu amei esse livro. A adaptação é super fiel, eu amei. E é isso, gente, leiam esse livro. Bom, gente, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual foi a sua melhor e a sua pior leitura do ano de 2023. E até o próximo vídeo do canal. Beijinho e tchau, tchau!